Vamos entrar na palavra do Senhor, para não ficar somente nas minhas palavras. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens, chamada Igreja para quê? Estou fora. Esse é o nome da nossa série de mensagens desse mês. Talvez eu vá pregar 3 mensagens, 4 mensagens sobre isso. Então, o tema da mensagem, dessas 3, 4 mensagens é igreja para quê? Estou fora. E hoje, nós vamos falar sobre que tipo de santos são o povo de Deus. Que tipo de santo são o povo de Deus. Nos últimos dias, nos últimos tempos, existe um interesse muito grande sobre o conhecimento a respeito de Deus. As pessoas falam muito hoje sobre Deus. Elas clamam a Deus, principalmente em um tempo onde 2 guerras estão acontecendo. Uma guerra na Ucrânia, que já faz mais de 1 ano, entre a Rússia e a Ucrânia, e outra guerra que acho que já vai fazer 1 mês, entre Israel e a Palestina. E esse tipo de guerra é uma guerra que a mídia está nos mostrando hoje. Mas a África é um país que está sempre em guerra. Existem alguns países do Oriente que estão sempre em guerra. E no meio de tudo isso, a gente vê um desespero e um interesse muito grande das pessoas acerca de Deus. Todo mundo tem um conhecimento de Deus. Eu lembro de uma reportagem que eu li. E essa guerra era uma guerra na Síria, e uma criança tinha sido resgatada, ela estava ali cheia de sangue, e ela falou uma frase que o repórter, ele escreveu no boletim de jornal dele. Uma criança pequena, ela disse: quando eu chegar no céu, eu vou contar tudo para Jesus. Não sei se vocês chegaram a ler ou ver algum post sobre isso. Quando eu chegar no céu, eu vou contar tudo para Jesus. Então existe um interesse muito grande das pessoas acerca de Deus. Por outro lado, existe uma aversão muito grande quando o assunto é igreja. Todo mundo, ninguém tem problema nenhum com Deus. Até o ateu, ele é ateu graças a Deus. Agora, quando se fala em igreja, quando você convida as pessoas, ela diz: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas igreja eu estou fora. Antes, na pesquisa do IBGE, aparecia o seguinte requisito: religião, católico, não praticante. E durante os últimos anos apareceu algo diferente na pesquisa do IBGE, porque agora boa parte das pessoas, elas são
evangélicos não praticantes. Por quê? Porque as pessoas, apesar de amar Jesus, as pessoas, apesar de acreditar em Deus, boa parte delas não acredita mais na igreja. E quando se fala em igreja, elas dizem: eu estou fora. Talvez você que entrou aqui pela primeira vez, eu não sei, talvez você teve um pouco de resistência de entrar nessa igreja. Ou talvez você que está aqui faz tempo, numa época da sua vida, você teve uma resistência de dizer, tipo, estou fora. E tem algumas pessoas, por exemplo, tem alguns grupos de profissionais que eles acreditam em Deus, que eles acreditam em Jesus, mas ele não consegue conciliar aquilo que ele faz como profissão com a igreja. Por exemplo, uma das profissões, o policial civil ou militar, ele tem essa questão que paira sobre a sua mente. Cara, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas a igreja, eu estou fora. Eu estou fora. Agora, pode ser as razões para que exista essa resistência dessas pessoas. Primeiro, muitas dessas pessoas tiveram uma péssima experiência com a igreja na sua infância. Talvez você foi forçado a vir na igreja quando eu era pequeno, assim, de idade. A gente era obrigado no domingo, a minha tia nos obrigava a ir na igreja. Chegava lá, o padre tinha um jornal que ele lia, você lembra? Ele lia os cânticos, estava tudo ali, era ali tudo, e você ficava ali como criança. Aí você mexia um pouco assim, a tia fazia, já levou um beliscão de tia? Você tem que dizer ai, mas tem que ser um ai, no qual as pessoas não podem ouvir, porque você está dentro da igreja, senão você vai levar um outro. Então esse tipo de experiência, ou outro tipo de experiência, ela criou uma resistência no nosso coração, de dizer, cara, igreja eu estou fora. Muitas pessoas em algum momento da sua vida também, aceitaram um convite de um amigo, para vir na igreja. Talvez você esteja aqui nessa noite, você aceitou um convite de um amigo para estar aqui na igreja, e teve uma experiência desagradável, bem desconfortante dentro da igreja. Talvez você sentou perto de alguém que nem olhou na sua cara. Você quer saber uma experiência desagradável? Por exemplo, quem está aqui pela primeira vez? Tem uma irmã lá atrás, tem uma irmã ali. Uma experiência bem constrangedora é quando eu falo assim, se coloque de pé, nós queremos aplaudir a Deus pela sua vida. A gente fica muito envergonhado. Fica ou não fica? E aí a gente fala assim, não vou mais naquela igreja, porque lá o pessoal manda a gente ficar de pé, e a gente passa o maior carão. Ou outro tipo de experiência, de repente alguém não te tratou bem lá no estacionamento, ou na recepção da igreja, aí você entrou e fala assim, cara, a igreja eu estou fora, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas eu não quero nada com a igreja. Ou talvez, a resistência à igreja nasceu do mau testemunho de alguns crentes desonestos, que vivem uma vida dupla, igreja e mundo. Talvez você conheça alguém lá no seu trabalho, que o cara fala assim, aí você fala assim, crente? Igual você? E eu estou vendo um monte de gente balançando a cabeça, assim, eu conheço um lá. Aí você olha assim, ser crente
igual essa pessoa. Aí no dia que essa pessoa está ali, meio que convida você para vir na igreja, você fala assim: igreja eu estou fora, por causa do mau testemunho. Isso acontece em algum lugar, acontece na nossa família, também acontece. Eu falei de manhã que um dia desses eu recebi um telefone, Silvia, Casa Bahia. A pessoa comprou, não pagou, deu o telefone da igreja e o cara estava me cobrando. E aí ele falou o nome da pessoa, e o pior de tudo é que eu conhecia a pessoa. Aí você vê um testemunho desse, você fala assim: igreja, eu estou fora, por causa do mau testemunho de pessoas, de você olhar para esse pastor se veste igual o pessoal do mundo, ou essa irmã se veste igual ao pessoal do mundo. Eu ia falar periquete, mas o pessoal do mundo é melhor. E aí você tem esse tipo de experiência e você diz: igreja, eu estou fora. Ou, para complicar ainda mais as coisas, essas pessoas estão diante de uma igreja apresentada pela mídia, que não é uma das melhores imagens. Qual é a imagem que a mídia apresenta da igreja e do pastor? Eu vou dizer a primeira fase, que o pessoal pensa lá fora, porque eles olham a mídia. Por exemplo, tem pastor adúltero? Tem pastor que rouba? Existe pastor pedófilo? Mas existe padre, existe espírita, existe macumbeiro e etc. Mas quando o negócio é na igreja, a mídia expõe de uma maneira violenta. Qual é o nome que todo pastor leva lá fora? Eu vou falar e vocês falam bem alto, porque tem uma turma aqui que está nos ouvindo. Deus abençoe sua vida, você que está nos vendo pelas redes sociais. Mas tem um nome que a maioria dos pastores recebe, porque o pessoal fala lá fora que todo pastor mano, mais forte, irmão, todo pastor é ladrão. A gente é Robin Hood, irmão. Todo pastor é ladrão. E quando as pessoas escutam esse tipo de imagem divulgada pela mídia, o que é que elas dizem? Igreja, eu estou fora. Mas para esse tipo de igreja completamente voltada para si mesmo, aquela igreja que vende uma garrafa de água. Esses dias eu estava vendo um pastor vendendo garrafas e garrafas de águas que ele trouxe lá do Rio Jordão. Aí depois eu, na minha ignorância, fiquei pensando: cara, ele veio num voo comercial, como é que ele trouxe tanta água nesse avião? E aí pega esses dias aí eu falei até para a Sueli, a gente estava lá, tinha um pastor que estava com aquela, eu tenho um também, como é que é o nome daquele lá, aquele manto? Talit. Estava com talit, ele estava lá juntamente com a obreira, não sei se era a pastora dela, a esposa dele, e ele estava com um ovo de galinha, dizendo ali, vendendo por R$200 o ovo da galinha, dizendo que era o ovo de Abraão. Pode? R$200. Aí a mídia vê isso, a internet vê isso, aí as pessoas dizem: igreja, eu estou fora. E para esse tipo de igreja, voltada para si mesmo, voltada para a humanidade, eu também, pastor Sandro, eu sou o primeiro a gritar: esse tipo de igreja eu estou fora. Eu estou fora. Desse tipo de igreja, eu estou fora. Agora, o que está acontecendo de fato? Toda a igreja comprometida com a missão e a pessoa de Jesus
diante de si e da atualidade, ela tem um duplo desafio. Toda a igreja comprometida com Jesus e com a sua missão, ela tem um duplo desafio. O primeiro desafio é o quê? De manter-se fiel à pessoa e à mensagem de Jesus. Embora nós vivemos em um tempo diferente, onde pregamos a palavra de Deus de uma forma diferente, a mensagem de Jesus, ela não se dilui. Você não coloca mais coisas, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que ela por si mesma, ela já supre as nossas necessidades. Paulo vai dizer na carta que ele escreve à igreja de Corinto, porque o evangelho é poder de Deus para transformar vidas. Então a igreja atual, ela está em dois desafios. O primeiro desafio é manter-se fiel à pessoa de Jesus e à sua mensagem. Existe uma pressa para que a igreja de Jesus, ela torne a mensagem com um paladar mais suave para a humanidade. Agora, ao ceder essa pressão, a igreja está abrindo mão do que ela tem de melhor para oferecer para a humanidade. Quando você dilui a mensagem de Jesus, quando você tira Jesus do patamar ou de dentro da igreja, você está cedendo para aquilo que o mundo quer, e aí a igreja perde o seu poder. Por quê? Porque ela perde o que ela tem de melhor para oferecer. E o que a igreja tem melhor para oferecer, Silva? Uma mudança no mundo baseada no poder de Deus e na espiritualidade através de Jesus Cristo. Porque o mundo, ele é transformado, ele foi transformado pelo poder de uma mensagem que começou a ser pregada há 2000 anos atrás, através de Jesus. E a mensagem não mudou. O jeito que a gente apresenta a mensagem, talvez seja um jeito diferente, mas a mensagem não muda. Quando, há algum tempo atrás, e você não precisa saber quanto tempo atrás, a mensagem que eu apresentava para algumas pessoas era através de cartas do correio. Depois veio o e-mail, correto? E se entregue agora. Depois veio aquele bonequinho lá, o MSN, não é isso? Message. Depois mudou. Agora a gente quase não usa e-mail, a gente usa o WhatsApp, o Telegram, mas a mensagem de comunicação do homem, ela continua a mesma, ela não mudou. O segundo desafio para uma igreja comprometida com a missão de Jesus é o desafio de se tornar culturalmente mais relevante neste século. Muitas igrejas, ela vive num gueto cultural. A gente tem o próprio dialeto nosso. Enquanto os manos, eles têm um dialeto deles lá. E aí pode pá. A gente também tem o nosso dialeto. E aí vaso. Ó a irmã do manto ali, cadê a irmã do manto? Lá do Crato. Ó a irmã do manto. A gente fala palavra que nem existe no nosso dicionário. Tipo, concupiscência. O que é isso? É de comer, pastor? Não, é o desejo dos olhos, do coração. Concupiscência. Incircunciso. O que é isso, pastor? É uma tatuagem. E a gente começa falar palavras que as pessoas vêm aqui pela primeira vez, não sabem nem o que é.
Tem algumas palavras que são faladas aqui, que quando fala, me arrepia assim, ó. Arrepia a alma. As palavras assim arcaicas. A gente tem que falar a palavra do povo, a palavra que o povo entende. Quem prega, quem comunica, a sua fala, ela tem que ser nivelada por baixo. Uma criança de 12 anos, ela tem que entender, mas o diamante de 80 anos também entende, o intelectual entende, o médico entende, o professor entende. Mas algumas igrejas, ela vivem num gueto cultural, ouvindo música do século passado. Pastor, não tem hino da harpa aqui? Não, irmão. Porque o senhor não gosta? Não, o pessoal do louvor nem sabe. Nem conhece o hino da harpa. É feio? Não, não é. É só fazer uma roupagem, mudar os tons, colocar o worship e colocar os louvores antigos, vai ficar bom. Mas o pessoal nem conhece. As luzes, meu Deus, parece boate. A igreja é pintada de preto, irmão, não é pintada de preta. Será que você não consegue? Você quer cinza, elefante? Não é preto. Mas a gente precisa se adaptar. Porque quando você cria um ambiente acolhedor, você tem pessoas. E quando você tem pessoas, eu posso viver no século passado e não ter ninguém aqui dentro que está falando para mim e mim mesmo. Pergunta para minha esposa, quando eu vou pregar, eu só tenho uma mensagem para pregar fora, e quando ela vai comigo, ela fala de novo. De novo. Já ouviu a mensagem? Eu tenho 3 mensagens quando eu vou pregar lá fora, que você escolhe aquelas, e ela já ouviu todas, sofre. Por isso que boa parte ela fala assim, eu posso ficar intercedendo em casa? Mas a gente prepara um ambiente, porque um ambiente como esse, porque nesse ambiente as pessoas dizem, cara, ela tem uma igreja preta, uma igreja que tem umas luzes, tal, uma iluminação para cá, joga uma fumaça para lá, e um corte de luz para cá, meu irmão, está parecendo o show do Gustavo Lima. Eu vou lá, e quando ela vem aqui, ela encontra uma mensagem que não foi diluída, uma mensagem de Jesus, dizendo que nada mudou, as coisas são como são ainda, o que era errado há 2000 anos atrás, continua sendo errado hoje. Pá, te peguei. Você veio. Não muda nada. E aí então a igreja, ela tem um desafio de se tornar culturalmente relevante. É por isso que a gente está nas redes sociais, é por isso que a gente tem mídia social, os meninos estão ali, filma, coloca o melhor, um irmão faz um corte daqui, manda mensagem para lá, a igreja tem Instagram, a igreja não tem TikTok ainda, mas precisa ter. Por quê? Porque nós precisamos se conectar com o mundo. A Pâmela foi esses dias ali na Europa, e de manhã cedo mandando mensagem para mim, pastor, eu quero te mostrar um negócio, a casa onde o Wesley morava. Mas se você for lá na casa na igreja onde o Wesley pregava, consequentemente você vai ver, ou virou um pub, um bar, ou virou um museu. Por quê? Porque as pessoas se esqueceram de se conectar com a geração presente. Eu sei, eu tenho consciência que eu caminho no piso daquilo que foi construído pelos pastores que passaram por aqui. Eu tenho uma liderança que é formada aqui, e dessa liderança, como um embrião, começou a se formar uma nova liderança, mas que foi construída pelo pastor Márcio. Eu tenho certeza disso, mas eu não posso pastorear a igreja aqui como o pastor Márcio pastoreava há 34 anos atrás. Porque senão, irmão, eu não vou me conectar com essa nova geração. Esses dias eu cheguei na minha filha, tem 15 anos, e eu falei para ela, Sueli, a respeito disso e disso, o que você acha disso?
que você pensa, o que as meninas da tua idade pensam. Ah, pai, eu acho que o senhor tem que mudar isso aqui. E aí eu tenho que olhar pelos olhos dela, pedir para ela ser os meus óculos para enxergar a nova geração que se conecta com ela, porque eu não posso falar, eu não consigo falar com a geração dela, com a mesma geração que eu falo com a pastora Lucivana e com os demais pastores. Então eu preciso me conectar com essa geração. Então existe um desafio da igreja se tornar culturalmente relevante. Ontem tivemos aqui uma conferência de mulheres, pensa, irmão, top da galáxia. Tiraram as cadeiras, colocaram mesa preta, não era cinza elefante, a mesa era preta. Colocaram um monte de mulher sentada ali. Mesa? Dentro da igreja, pastor? Mesa? Irmão, mesa. A gente está com petisco. Se conectamos com quase 200 irmãs aqui ontem. Irmãs que vieram lá de Valinhos e olharam para mim. Eu estava com a camisa mais apertadinha. Uma senhorinha que foi convidada aí pela irmã, a mãe do Eduardo, acho que é Fátima, né, a mãe do Eduardo? Geralda. E ela falou: o senhor é o pastor daqui? Eu falei: sou. Aí eu achei o senhor tão legal. Eu falei: eu sou legal demais. Ela não me conhece. A igreja precisa ter um desafio de se manter culturalmente relevante. Então, quando eu penso numa igreja assim, altamente comprometida com pessoas, altamente comprometida com a mensagem de Jesus, engajada em viver e comunicar de uma forma relevante o Evangelho, nessa igreja eu estou dentro. Esse tipo de igreja eu estou dentro, eu quero me conectar com essa igreja. Eu sou o primeiro a mudar de opinião numa igreja onde se conecta com a sua sociedade, onde se conecta com o mundo atual, onde se prega a mensagem de Jesus, onde ama Jesus. Eu sou o primeiro a gritar: nessa igreja eu estou dentro. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os santos. Que tipo de santos são o povo de Deus? 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 1 diz: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta com o nosso irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que ele santificou. Quem santificou a igreja? Jesus. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo. Vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo, justo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de Jesus. Verso 3: que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus nos dê graça e paz. Agora, o mais surpreendente aqui, irmão, é que o apóstolo Paulo, o conteúdo da carta dele, de introdução dessa carta, ele acaba nos surpreendendo, porque Paulo começa escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, chamando esse pessoal de santo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, que tem muita gente que fala assim: eu vou sair da igreja porque o pastor olhou com o olho torto para mim. Eu vou sair da igreja porque o pastor passou por mim e não me cumprimentou. Irmão, eu sou meio, chama de dislexo, meio sem noção. Lá não tinha esse nome não. Era sem noção. Estou passando aqui, de repente eu cumprimento, tem dois perto de mim, eu cumprimento um, esqueço de cumprimentar o outro. O pessoal olha assim: o que aconteceu? O que o pastor tem? Vou embora. A pastora Lucivana falou um pouco mais,
né? Vou embora. O outro, vou embora. Agora, olha a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Olha o tipo de santos que estava lá. E aqui, você não vai encontrar alguns santos que você vai encontrar nessa carta que eu vou te mostrar. Olha o tipo de santos que tinha lá na carta, nessa igreja, que Paulo começa a dizer aos santos que estão na igreja de Corinto. Se esse pessoal aqui é santo, nós somos glorificados, irmão. Olha como ele começa, capítulo 5, verso 1. Ouvi por aí que entre vós existe imoralidade tal como não existe nem mesmo no mundo, nem mesmo no meio das pessoas do mundo. Isto é, alguém do meio de vocês, dos santos de Deus, se atreve a ter relação sexual, verso de número 1 ainda, relação sexual com a mulher do seu pai. Você já imaginou isso? Tinha um camarada lá dentro da igreja, que tinha uma relação sexual com a madrasta dele, e Paulo está dizendo que esse cabra era santo. Verso 6, olha o que tinha lá. Não é bom esse orgulho cheio de pessoas orgulhosas. Não, aquela igreja, a igreja batista aqui, não, eles não são nossos irmãos, são primos. A Universal, não, a Universal nem primos não são, porque eu sou família oitava. Tinha gente orgulhosa, mas espera aí, o bom ainda está por vir, ainda tem gente mais santa do que esse ainda. Olha o que diz o verso 9, numa outra carta, eu escrevi a vocês que não se associem com impuros, refiro-me com isto, não impuros deste mundo. Ele está falando, eu não quero que vocês se associem com pessoas impuras, mas não as impuras lá do mundo. As impuras lá do mundo, você tem que se associar com elas, você tem que ter amizade com elas, para que você possa ganhar aquelas pessoas para Jesus. O adulto lá, se você conhece, tem alguma pessoa lá no seu trabalho que é adulto, a Bíblia diz, não, tenha amizade com eles, para que você possa influenciar a vida deles, para eles, aceitar Jesus. Mas Paulo está dizendo aqui para a igreja, olha, o tipo de santos que tem lá, verso de número 10, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos. Aí ele vai falar o que tem dentro da igreja, gente avarenta, pessoa que tem um amor de dinheiro. Eu vou dar dízimo na igreja? Pastor roubar? Porque afinal todo pastor é ladrão. Vou dar dízimo para o pastor roubar? Aí ele, olha o outro tipo de santo, que tinha lá o que? Ladrão, tinha idólatra, porque idólatra não é só a pessoa que adora uma imagem. Por exemplo, dentro das academias hoje, existe um monte de gente que são idólatras, estão idolatrando o corpo. Não que você não possa ter um corpo sarado, igual o seu pastor, não é isso, mas não é idólatra, os devassos, tinha avarento, tinha maldizente, tinha bêbado, tinha ladrão. Cara, que igreja é essa que Paulo está chamando de santos? Como Paulo poderia considerar santos gente confusa e cheia de pendência na vida? Santos em Cristo santo em Cristo. Esta simples expressão revela um grande segredo para você compreender a igreja. Você tem que compreender essa palavra santo em Cristo para você compreender a igreja.
Constantemente ele chama os cristãos de santo em Jesus Cristo. E essa simples revelação, ela revela o grande segredo para se compreender a igreja. A não compreensão desse segredo tem levado muita gente a enxergar a igreja de uma maneira diferente. Quando você não descobre esse segredo do significado da palavra santo, que a Bíblia mostra, que Paulo mostra, tem feito pessoas enxergar a igreja com um olhar diferente. Por exemplo, a Nietzsche foi um filósofo. O pai dele era, se eu não me engano, era batista. O cara desacreditou de Deus, que chegou um dia no meio da praça, sair gritando: Deus está morto, Deus está morto. Ele teve frustração na sua infância, juntamente com o seu pai e com a igreja. E o que é que ele escreve? Esse ateu, ou esse desviado, ele diz: eu creria na sua salvação se os cristãos se parecessem um pouco mais como pessoas que foram salvas. O testemunho das pessoas, dele olhar para aquelas pessoas e não compreender o significado de santo, está dizendo: ó, se as pessoas se parecessem mais com aquilo que eles dizem que são, talvez eu creria mais. Gandhi, revolucionário indiano, ele diz: eu não tenho qualquer problema com a pessoa de Jesus, a minha dificuldade são com seus seguidores, seu estilo de vida. Mas por outro lado, Philip Yancey, um ex-ateu, um crítico da igreja e escritor de vários livros, que você pode comprar qualquer livro do Philip Yancey com os olhos fechados que vai dar certo, que é bom, o cara é bom, mas era ex-ateu, era crítico da igreja. Olha o que ele diz em seu livro Maravilhosa Graça: rejeitei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei porque não descobri graça nenhuma lá fora. Rejeitei a igreja porque eu encontrei pouca graça. Mas eu voltei para a igreja porque não achei graça nenhuma lá fora. Pouca graça dentro da igreja é melhor do que graça nenhuma. Mas ele também escreve no seu livro Igreja, por que me importar? O processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim, tem a ver com o modo como eu olho para a igreja de Cristo. Vou repetir para você que você não entendeu. O processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa, ele não está lá fora, ele está dentro de mim. Ele está como eu olho a igreja de Deus. E como é que eu olho a igreja de Deus? Eu olho cheio de pessoas, cheias de erros, pessoas falhas, pessoas muitas vezes que erraram durante esse dia inteiro, mas uma graça soberana de Deus sobre a nossa vida, um sangue purificador derramado de Jesus, que quando Deus olha lá de cima, Deus olha para mim e para você, mesmo pecador, cheio de falha, e diz: são santos. Agora, qual é o grande segredo? O grande segredo é o DNA da igreja, é saber como a igreja foi construída, qual é a força da igreja. E na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 6, o verso de número 11, Paulo diz: o verso 11, eu gostaria que você abrisse lá. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 11. Paulo vai dizer: alguns de vocês eram assim como? Eram bêbados, eram mentirosos, sim ou não? Enganadores, ladrões, adúlteros,
alguns de vocês eram assim. Olha o verbo, no passado eram, mas vocês foram lavados, purificados, vocês foram santificados, vocês foram justificados, no nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Sabe o que é interessante, irmão? Dá uma olhada disfarçadamente assim para a pessoa que está do seu lado. Sabe o que vai acontecer? Do seu lado tem um ex alguma coisa. Tem um ex mentiroso, um ex enganador. Todos nós tínhamos uma história no passado. Mas Paulo está dizendo, alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Preste atenção aí, ó. O que nos qualifica para sentarmos em um banco de uma igreja? Certamente não é o nosso currículo anterior. Quem pensa ao contrário, não compreendeu ainda a essência do Evangelho. O que nos capacita a sentar num banco desse de igreja, não é o que eu fui no passado, não é o que eu fiz no passado. Quem olha para você do lado e diz assim, esse aqui não merece estar na igreja, ele não compreendeu ainda o significado do Evangelho. E o significado do Evangelho é graça. O significado do Evangelho é dizer, olha, tetelestai, você não deve mais nada, você agora é santo de Deus, mas falho, e o santo não quer dizer que a gente não erra. Não quer dizer que não temos erro. Agora eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. A primeira notícia é que quando você está sentado no banco de uma igreja, você está sim sentado no meio de um bando de ex-mentiroso, eis um monte de coisa, irmão. A segunda notícia, ainda mais chocante, é que você e eu fomos um dele. Eu sou ex alguma coisa, irmão. A terceira notícia, e a mais chocante de todas, é que alguns daqueles que estão sentados domingo após domingo nos bancos da igreja, não são ex como deveria ser, e outros até são, mas vivem recaídas. O que é isso, pastor? Não ser ex como deveria ser. Tem pessoas aqui ainda que estão lutando com vício de pornografia, vício com álcool, talvez até com as drogas. Então são ex, não são ex como deveria ser. E tem outros até que se mantêm firme por um tempo, depois tem uma recaída, levanta, cai. Mas você ainda é santo de Deus, porque existe uma graça redentora de Deus. Eu lembro que uma vez, já deu a hora? Eu nem entrei na mensagem ainda. Eu também tenho uma ótima notícia, uma boa notícia. Paulo vai dizer no capítulo 11, vai dizer, assim foram alguns de vocês.
mas vocês foram primeiro lavados, purificados. O que quer dizer isso, pastor? O agente da ação não somos nós, é o próprio Deus. Quando Ele diz, vocês foram lavados, purificados, o que quer dizer? Esse termo lavado, ele se refere, vou fazer uma linguagem para vocês, de uma mulher que vai no rio. Você nunca lavou roupa no rio, você não sabe o que é isso, irmão. Na água corrente, e ela pega o utensílio ali sujo, e ela lava, ela enferga, ou ela pega uma roupa que foi suja pelo uso, ou foi suja pelo mau uso, e ela lava aquela roupa. Enquanto ela vai lavando aquela sujeira, a água do rio vai levando aquela sujeira embora. E Paulo está dizendo, vocês foram lavados, purificados. Está dizendo que Deus tirou todo o pecado sobre a nossa vida, através do sacrifício de Jesus, e os nossos erros e pecados foram levados embora. Ele diz, vocês foram lavados, e essa ação de tirar o pecado, não é nós tirarmos o pecado de nós mesmos, mas foi Ele que fez isso, foi Ele que nos lavou, foi Ele que nos purificou, e isso foi levado, segundo Miqueias, os nossos pecados foram levados para o mar do esquecimento. Você está me entendendo isso, irmão? Quando você entende isso, você entende o que é santo em Deus. Você está sentado perto de um ex, aí ex alguma coisa, mas uma coisa é que se você olhar pelos olhos de Jesus, você vai ver que o seu pecado do ex que está do seu lado foi lavado e lançado fora. É aquilo que Paulo escreve: quem intentará acusação contra os filhos de Deus, se é Ele que nos justifica? Quando você entende isso, irmão, você vai entender que igreja é cheio de pessoas falhas, mas que os seus pecados são levados a cada dia. A cada dia. Segundo, ele diz, vocês foram santificados. E esse termo santificado, ele é atrelado a um ritual desenvolvido pelo sacerdote. Presta atenção, no tabernáculo feito por Moisés, e depois dos templos, inúmeras peças de decoração foram criadas a partir da mesma matéria das peças que eram usadas nas casas das pessoas. E a diferença residia no fato de que as peças do tabernáculo e do templo tinham uma utilização específica: o serviço a Deus. E o que tornava essas peças que eram iguais? Por exemplo, se você pegar um violão, uma guitarra, um baixo, você vai ver que lá fora, se você pegar um microfone que está aqui, você vai ver que nessas festas rave da vida, onde as meninas estão se prostituindo, estão usando drogas, o mesmo microfone, o mesmo baixo, mesma guitarra e o mesmo violão, ele é usado lá fora, mas só que aqui dentro eles são consagrados e santificados a Deus. Amém? O que quer dizer isso, irmão? Que eu e você somos iguais às pessoas que estão lá fora, iguaizinhos. Nosso coração é mau, mas existe uma diferença. Quando nós chegamos até Jesus, nós fomos
santificados a favor deles. Igualzinho. Um monte de gente que mente, que muitas vezes engana, que dá o telefone da igreja para ser cobrado. E qual que é a diferença nossa de lá? É que nós entendemos que Jesus Cristo nos lavou e nos santificou. O produto é o mesmo, as falhas do homem é a mesma, mas em Jesus nós somos santificados. E sabe o bom dessas duas ações? Eu vou chegar na terceira para nós terminarmos. Essa ação, o sujeito que sou eu, está na voz passiva. E quem é professor, ou quem não é, entende o que é uma pessoa, o que é um sujeito passivo. Ele precisa do verbo para ter uma ação. Então a ação aqui não é do Sandro. A ação de lavar e tirar os pecados não é do Sandro. O Sandro é o passivo na história. Essa ação vem do verbo de Jesus Cristo. A ação de ser santo não é do Sandro. Não é o Sandro que se faz santo, mas é o verbo, Jesus Cristo. E o terceiro verbo diz: vocês foram também justificados. E esse termo é um termo jurídico. Quando alguém cometia um deslize, contrariando a lei, passa a ter uma pendência com a justiça. Quando esse alguém cumpria a pena determinada e pagava por ela, era tido como justificado. No seu pontuário existia uma descrição da falha cometida, mas tinha um carimbo que dizia: justificado. Quando a pessoa comete um crime, ele vai preso. Ele pega 10 anos, ele cumpre os 10 anos. Vai estar lá no pontuário dele lá, ele fez esse crime. Mas vai estar escrito assim, justificado, ele já pagou o crime. No capítulo 19 de João, e o verso 30, diz o seguinte: Jesus Cristo, ele está na cruz do Calvário. Imagina a imagem, Jesus crucificado. Isaías, há 1530 anos antes de Jesus estar crucificado, ele escreve: Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. E se não me engano, Jeremias diz que o que separa o homem de Deus é o que? O pecado. Jesus Cristo, ele está ali, e durante 33 anos ele tem comunhão com o Pai, mas naquele momento da cruz ele está ali, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Ele sente que ele está distante de Deus. E aí eu entendo que essa distância está por quê? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Quando Jesus olha para Deus, ele não consegue enxergar, porque o meu pecado faz separação entre Jesus e Deus. Quando Deus olha para Jesus, lá embaixo, não consegue ver Jesus, porque o nosso pecado está ali sobre Jesus. E aí Jesus, quando ele vai dar o último brado, ele diz: Tetelestai, que significa toda a dívida está paga, eles estão justificados. A palavra tetelestai é uma palavra grega, que ela diz o seguinte: quando um preso, ele estava preso de Roma, ele ficava no cárcere, e ele ficava 10 anos ali. Quando ele cumpria a sua sentença, ele pagava o último ano, os 10,
ele era solto. O soldado vinha e soltava ele. E quando ele ia embora, o soldado colocava uma placa dizendo Tetelestai. Todas as pessoas que passavam ali por aquela cela, que antes via aquela pessoa presa naquela cela, ele olha agora o recado que estava dizendo: olha, ele estava preso, mas ele já pagou tudo que ele devia, por isso ele está solto. Justificar quer dizer que Jesus Cristo, ele pagou todo o preço, toda a dívida do nosso pecado, para que eu e você possamos ser chamados de um povo santo. Então, quando eu entendo, quando eu compreendo o significado da palavra santo, que são pessoas que foram lavadas por eles, que foram pessoas santificadas por eles, que foram pessoas justificadas por ele. Quando eu participo de uma igreja que entende esse significado, eu sou o primeiro a gritar, numa igreja que acredita que foi lavada por ele, foi santificada por ele, foi justificada por ele. Eu sou o primeiro a gritar dentro desta igreja: nessa igreja eu estou dentro. Fique de pé. Se você entende o que é a igreja, ou você entende o que é ser santo, não é ser falha, não ter falha, é ter falha, mas entender que fomos justificados por Ele. E quando a igreja entende isso, aí eu sou o primeiro a gritar: nessa igreja eu estou dentro. E você? Está dentro? Então diga: pastor, numa igreja, diga, numa igreja que entende que foi lavada, santificada, justificada por Jesus, nesta igreja eu grito bem forte: igreja, tô dentro. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Talvez nessa hora você olhe para você e você possa perguntar: ei Senhor, será que vale a pena? Olhando para mim mesmo, me olhando no espelho, vai valer a pena.
Se você permanecer, vai valer a pena. Porque o Senhor ainda continua o mesmo, dizendo: eu te santifico, eu te lavo, eu te justifico. Você pode, basta você querer. E se você quiser, a mensagem, ela continua a mesma. Vai valer a pena. Porque a esperança e a promessa do Senhor para todo aquele que permanecer, ela se mantém. Ele não retirou a promessa. Ele ainda diz: eu estou preparando um lugar para você. Se você permanecer dentro, não fora, não no muro. Se você permanecer, há uma eternidade inteira para você estar juntinho comigo. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. É por causa dessa promessa que nós continuamos dizendo: vai valer a pena, está valendo a pena, já valeu a pena escolher caminhar com Jesus. Que ao longo dessa semana, todos os dias, a cada manhã, você possa escolher caminhar com Jesus. Você possa escolher ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você possa dizer: sim, Senhor, eu te quero conduzindo a minha vida. Porque eu não sou mais quem eu era. Eu sou ex. Eu não sou mais. Isso não faz mais parte da minha vida, porque agora quem vive em mim é o Senhor. Eu já fui lavado, eu fui justificado, eu fui regenerado. Eu sou uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, e eu vivo para glorificar o nome do Senhor. E eu faço parte de uma família que decidiu viver, aprender e ser um extraordinário discípulo de Jesus. Você faz parte dessa família? Se você ainda não faz parte dessa família, ao final do culto você pode vir aqui ao altar, vai ter um dos pastores e vai orar por você. E você pode dizer: ei, eu ainda não faço parte dessa família, mas eu quero fazer parte dessa família. Nós vamos orar por você. Nós vamos caminhar junto com você. Porque afinal, quando olhamos uns para os outros, nós precisamos entender que nós somos exatamente iguais, como o pastor ministrou. Não há nenhum justo sequer, a palavra vai dizer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas a graça, a maravilhosa graça, ela paira sobre mim e sobre você. Então, quando nós olhamos um para o outro, nós nos enxergamos através da graça de Jesus. É por isso que você é lindo, é por isso que você é uma pessoa especial, porque Jesus Cristo reina em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana coberta, guardada pelo Espírito Santo na sua vida. Que você saia daqui animado, que você saia daqui realmente intencional, de forma intencional e decidido a viver para Cristo, porque vai valer a pena em todo o tempo. Que Deus te abençoe. Sinta-se abençoado, dê a paz, receba a paz, abrace o irmão, aproveite que não tem restrição, abrace o irmão, libere uma palavra profética na vida dele, porque você é agente de transformação.